Olá, então hoje nós vamos falar sobre o Value at Risk, o VAR, que é a perda máxima que eu posso ter com um investimento. Aqui estão alguns dados básicos que nós precisamos para calcular o Value at Risk, a perda máxima de um investimento. Então eu preciso do retorno médio desse investimento, aqui no caso 5% ao mês, é o retorno médio. E eu preciso definir qual que é o nível de confiança para o cálculo dessa perda máxima deste investimento. Aqui nós vamos utilizar um nível de confiança de 95%, considerando uma distribuição de probabilidade normal. E sempre que nós utilizamos um nível de confiança de 95%, o valor Z é igual a 1,645. O que significa esse valor Z? Olhando aqui esse gráfico, nós temos esse desenho que simboliza a distribuição de probabilidade normal dos retornos desse investimento. Então aqui nós temos uma média dos retornos desse investimento. E esse 1,645 é quantos desvios padrões eu estou distante da média dos retornos desse investimento. Então neste caso é 1,645 vezes 12%, que é o desvio padrão. Eu encontro esse ponto aqui, que é 1,645, que é o valor Z. Então, eu tenho confiança, um nível de confiança de 95% em relação à perda máxima que nós vamos calcular aqui para esse investimento. 12% é o desvio padrão, que é uma medida de risco, é uma medida de dispersão, significa o quanto os retornos desse investimento ele se desvia em torno da sua média ao longo do tempo. Aqui no caso nós estamos considerando um mês, então é 12%. O valor do meu investimento de 100 mil. E para calcular o Value at Risk é bem simples, eu pego aqui o retorno médio desse investimento de 5% menos o valor Z, que eu acabei de explicar, vezes o nosso desvio padrão, que é uma medida de risco, vezes o valor de investimento, que foi 100 mil reais aqui. Então eu estou falando que com 95% de confiança, a perda máxima deste investimento é de R$ 14.740, ou 14,74% de perda no período de um mês. Aqui nós estamos considerando como um mês o período de 21 dias, tá ok? Então, por exemplo, no período de um mês, ou seja, esses 21 dias, o investimento pode ter uma perda máxima de R$ 14.740 em 95% dos dias operados, ou seja, 20 dias. Em outros 5% do tempo, ou seja, um dia, o prejuízo pode ser ainda maior que os R$ 14.740. Por isso é importante diariamente recalcular, a partir dos dados históricos, o retorno médio desse investimento e recalcular também o desvio padrão da rentabilidade desse investimento, porque a perda ela pode ser ainda maior aqui no cálculo do VAR, ou menor, depende de como se comportar o retorno médio do investimento e o seu desvio padrão, que é uma medida aqui de risco. Quais são as desvantagens do Value at Risk que nós calculamos aqui? Primeiro que nós aqui consideramos dados históricos, e dados históricos não significa que no futuro acontecerão o mesmo comportamento que nós identificamos aqui. Também, aqui no VAR, que nós chamamos de VAR paramétrico, nós estamos considerando uma distribuição de probabilidade normal dos retornos desse investimento, ou seja, em um cenário normal, né? Então existem alguns testes importantes a serem feitos, como por exemplo o backtesting, que é você recalcular o retorno médio diariamente e o desvio padrão para verificar se esse investimento pode ter uma perda ainda maior com 95% de confiança. O outro que é importante é stress testing, que você, no lugar de considerar um cenário de normalidade, você considera nesse cálculo um cenário de anormalidade
para calcular a perda máxima. Também é muito importante esse tipo de teste. E ainda nós temos o mecanismo do stop loss. Se eu sei que o meu value at risk, a minha perda máxima deste investimento, é de 14,74% no período de um mês, então se eu já perdi 14,74%, eu posso fazer um stop loss. O que significa o stop loss? Eu desfaço a minha posição de investimento, limitando aí a minha perda, que pode ser ainda maior, ou seja, tem 5% aqui de chance dessa perda ser ainda maior. Então, se eu atingir essa perda máxima de 14,74% com 95% de confiança, eu posso utilizar o mecanismo do stop loss para evitar uma perda maior ainda do que essa que foi calculada aqui. Espero ter contribuído com esse cálculo de perda máxima do investimento. Podem aplicar aí no seu dia a dia. E inscrevam-se aqui no canal. Também ao final deste vídeo tem um card onde vocês podem fazer a inscrição aqui no canal. E também tem um vídeo, lembrando que ao final também tem um vídeo onde você pode calcular aqui o retorno esperado do seu investimento, que pode ser utilizado aqui no VAR, nessa linha de retorno médio, que é o CAPM. Tem um vídeo ao final aqui que ensina como você calcular o Capital Asset Pricing Model, que é o retorno esperado do seu investimento. E com o cálculo do CAPM, você utiliza aqui nessa linha de retorno médio o resultado esperado, lá, o retorno esperado do seu investimento no CAPM. Até o próximo vídeo e muito obrigado. Caso vocês tenham curtido de fato esse vídeo, registrem um like também, que me ajuda bastante. Um abraço, obrigado.